Gostasse? Sejam bem-vindos ao meu programa. Eu me chamo Matheus Sodré e esse é o Ensaio Geral. Um programa de 10 minutos onde eu falo sobre amenidades, cultura, música, esporte, diversão, moda, cinema e o que mais acontecer. Como vocês podem ver, eu aluguei um espaço aqui porque estava muito difícil falar durante somente 1 minuto e meio. Era um desafio muito grande porque eu sou um cara que adora falar besteira e adora falar sem parar, o tempo todo, sem momento nenhum de pausa, de respiro, tentando reter a sua atenção o tempo todo. Para isso a gente tem vários recursos, Vocês não estão presos tão e somente ao meu olhar, mas é esse cenário também que foi carinhosamente montado, A gente está numa fase agora onde a gente tem que pagar o nosso investimento, portanto, a gente tem vários espaços aqui destinados a diferentes marcas, Pode tirar isso aqui e botar um anúncio, a gente tem um chroma key, que pode, por exemplo, entrar isso, ou entrar aquilo, ou entrar mais alguma coisa, Porque a graça desse programa é que ele é um programa que dura 10 minutos, mas ao mesmo tempo a gente tem múltiplas inserções nesse chroma key depois que eu não faço ideia. E qual que é a dinâmica, Vamos voltar aqui para esse computador. A gente tem aqui um cronômetro de 10 minutos, que está descendo em tempo real, se desdobrando aqui ao vivo diante de mim. Não é uma inserção, E curiosamente, inclusive, ele tem ali o fundo do Windows XP dentro de um Mac, Isso é uma tática para confundir você e gerar uma nostalgia confusa. Mentira. A questão é a seguinte, eu tenho 3 temas para falar ao longo desses 10 minutos inteiros. Atrás da câmera está o meu talentosíssimo diretor, o Luiz Felipe, e ele é quem dá esses temas. Eu não sei o que eu vou falar sobre. A ideia é falar sobre 3 coisas que eu não sei quais vão ser e tentar enrolar e ter a sua atenção durante 10 minutos, porque afinal de contas, quanto mais tempo você assiste, mais dinheiro a gente faz. Impressora. Então, vamos ao tema. Número 1. Como é que eu tiro aqui? Eu viro? Baixo. Aí. Os anos 90, Os anos 90. Muito interessante a gente falar desse tema aqui, porque existe uma coisa legal que é o fato de que esse programa roda em volta dessa nostalgia, Uma coisa meio 2000, meio 90, Eu sou uma criança que nasceu em 95, Só que é muito curioso porque a gente se considera crianças dos anos 90, sendo que nós, na verdade, somos crianças dos anos 2000, Eu tinha 5 anos quando o novo milênio chegou. Só que é aí que entra a parada. Eu assisti todos os desenhos que as crianças americanas assistiam quando elas eram mais novas, porque tem um certo delay tecnológico, Então a gente teve acesso às tecnologias alguns anos depois, aos desenhos alguns anos depois, de forma que uma criança que nasceu, sei lá, em 91, em 89, assistiu aos mesmos desenhos que eu, que nasci em 95 no Brasil. Uma criança americana, eu digo, Então existe essa disparidade. Nós somos crianças dos anos 90, consumindo cultura dos anos 90, tendo sido criados nos anos 2000. Depois a coisa ali nivelou, Mas eu acho interessante pensar esse fenômeno porque os anos 90 são uma coisa meio mágica, Existe acho que até esse computador que vem um pouco depois dele, Já é quase anos 2000, na verdade. Existe um certo otimismo tecnológico. Inclusive, comparação válida aqui, É a impressora que a gente está improvisando aqui, Que é feia e triste. E ao mesmo tempo essa tela bela desse iMac, Porque no final das contas, nos anos 90, a gente estava explodindo na internet, As coisas estavam começando a acontecer, os sites estavam começando a surgir, A gente tinha uma série de provedores e coisas novas rolando, e tudo aquilo ali parecia um futuro muito próximo, mas ele ainda estava um pouquinho longe, Então a gente sonhava até com, sei lá, realidade virtual de uma forma muito tosca. Eu lembro, inclusive, que o primeiro The Sims tinha que você podia comprar um brinquedo de realidade virtual, sacou? Então existia Matheus, eu achei que você tá falando dos anos 2000. Mas eu sou uma criança dos anos... mas o tema não é esse. Bom... Mas segue aí, vai lá. Nirvana, Oasis, vamos falar dos anos 90, Os anos 90 não foram um ano onde eu cresci, Então, onde eu tenho menos ali oportunidade de falar, Mas os anos 90, eles carregam uma depressão pós-anos 80, Existe essa coisa que eu acho interessante, que é o fato de que os anos 80 começam muito coloridos e cafonas, e aí tem muita cocaína acontecendo ali, e as coisas vão ficando cada vez mais tristes, porque a cafonice não sustenta, Então, uma coisa que começa meio coloridona, meio, sei lá, meio começo das bandas de glam ali, se encerra com Guns N' Roses, Que é aquela coisa colorida, mas é raivosa, carregada, tem substância ilícita ali no meio, E é isso que eu acho interessante sobre os anos 90, eles são esse período em que decai, e aí depois vem o grande grunge, que realmente reuniu os maiores vocalistas da nossa história e todos eles morreram. Isso que é bizarro, Morreu o Kurt Cobain, morreu o Layne Staley do Alice in Chains, morreu o Chris Cornell, morreu todo mundo, Os maiores da história, você pegou pesado. Vamos lá, puxa o tema aí.
O Luffy tem sido pouco gentil comigo nesse processo de adaptação do tempo, né? Eu espero que a voz dele não vaze para que vocês não saibam as coisas que ele me diz, né? Porque aqui no ponto é ainda diferente. Ele até... So no one told you life was gonna be this way. Your job's a joke, you're broke. Eu sou contra Friends, cara. Eu sou contra Friends, tendo sido um grande fã de Friends na minha adolescência. Quando eu tinha 15, 14 anos, eu amava Friends. Eu achava incrível, eu achava, porra, olha como eu... Nossa, eu sou muito Chandler, né? Mas com um pouco de Joey, né? E é muito engraçado isso, porque no final das contas, eu tinha 14 anos e eles tinham 30, sacou? Tem um gap ali de o dobro da idade. E hoje, quando eu vejo eles são... né, debilóides, por assim dizer, né? Eu entendo que é uma coisa meio abobalhada, né? O Luffy tá arrasado, porque o Luffy é um grande fã de Friends, ele vê o valor nessa série e talvez eu esteja magoando algumas pessoas. Então, assim, deixa eu só deixar claro que Friends é uma grande série. Friends tem, pô, um super impacto comercial, né? Pode até passar aqui uma retrospectiva, cenas engraçadas de Friends, momentos, né? Phoebe tocando Smelly Cat, né? Mas eu acho uma coisa muito... não só datada, como eu acho triste o fato de que existem, sei lá, adolescentes no Twitter de 14, 15 anos. Triste não, vocês podem gostar do que vocês quiserem. Calma aí, né? É difícil não ter filtro, né? Eu não posso meditar depois e parecer um cara legal o tempo todo. Então eu acho curioso que existam adolescentes que ainda são muito apegados a Friends, porque já é muito, sei lá, é a mesma coisa que você... Porra, ser muito apegado ao bagulho dos anos 80, ele tem alguma naturalidade. Friends já é uma série de época. Mas o que tem de bom? O que tem de bom? Vai, tem alguma coisa boa? Cara... Tem uma coisa muito boa sobre Friends que vocês podem pesquisar, inclusive. Até aceito entrar uma inserção rápida, vou fazer 10 segundos de silêncio pra vocês assistirem, que é Friends sem o laugh track, né? Que é sem a risada inserida na cena em que o Ross fala que tentou agredir a mulher dele sem a risada, né? Então... Eu espero ter acertado o tempo disso, mas eu acho que deve ter dado pra ter uma ideia. Mas é isso, eu acho que Friends tem um grande impacto cultural, tem uma grande influência. Eu não sou, pô, um detestador de Friends, assim, mas eu sou meio contra o fenômeno persistir. Então puxa o próximo, vai. Vamos pro próximo tema, nosso tema final. Eu tenho 2 minutos e meio pra finalizar ele. Achei até que foi bom de tempo, né? Acho que foi uma reação. Ser Millennial e Geração Z. O nome disso é Zillennial. Não sei se vocês estão ligados nessa alcunha. Zillennial, né, foi quem nasceu entre os anos, acho que é 93 a 98. Assim, uma estimativa, né? No final das contas, a gente tá falando, sei lá, da classe média global do mundo, né? Porque geração é uma coisa meio que não existe, mas na cultura pop ela é mais bem delineada. Enfim, o que eu acho interessante de estar no meio da curva é que é um momento muito legal pra se estar, porque a gente se conecta com as coisas de antes. Então, sei lá, eu consigo me conectar com o TikTok, eu consumo, eu produzo, eu entendo a linguagem, eu me apaixono por aquilo, e ao mesmo tempo, né, eu não me envolvo com certos excessos daquilo, como, por exemplo, a performance no digital exacerbada, né? Então os jovens se comunicam muito pelo TikTok, quase que fazem tweets em forma de vídeo. Isso eu acho muito louco, né? Então eles falam meio que, sei lá, alguma coisa triste aconteceu e a pessoa posta um vídeo chorando, ou pior, faz um áudio já existente dublado enquanto ela chora pra representar esse estado de tristeza, né? Então tem uma coisa meio cênica ali da tristeza que eu não me identifico com, apesar de achar interessante, mas meio esquisito. Ao mesmo tempo, né, eu não sou um millennial que chega em casa e toma uma taça de vinho enquanto assiste Friends ou Harry Potter, né? E, enfim, eu não sou uma coisa meio live, laugh, love, sabe? Então eu sinto que eu tô no meio do caminho ali, onde eu pego a coisa boa do futuro, eu tenho um contato com o analógico, eu entendo como funcionava, cresci com VHS, cresci com... Um minuto. O quê? 1 minuto. 1 minuto, tá. Eu cresci com a mídia digital, mas ao mesmo tempo eu tenho ali um pé, né, no telefone como extensão no meu corpo. Eu já diria o teórico Marshall McLuhan. Vocês não vão fazer a menor ideia de quem é esse cara, mas vale a pesquisa. Enfim, a gente tem 40 segundos, então eu vou caminhar aqui, aproveitar que eu consegui falar sobre 3 temas. Foi mais fácil do que eu pensava. Eu queria também agradecer ao Luffy nesse processo, porque ele encadeou temas bem, né? Então, palmas falsas pro Luffy. O Luffy pode inserir as palmas na edição, ele que vai editar também, então, né? Bater palma aqui pro palhaço. E é isso, cara. Esse é o nosso primeiro programa. A gente vai ter vários. A ideia é encher isso aqui de marca. A ideia é fazer muito dinheiro com isso. Falar durante 10 minutos sem parar. E se você chegou até o final, você me escutou falando durante 10 minutos, né? E você ainda vai escutar muito mais. Porque o vídeo que vai vir em seguida vai ser outro e outro. E você vai ficar viciado em mim. E ficando viciado em mim, você vai gastar dinheiro comigo. E os patrocinadores também. Muito obrigado. E esse é o Ensaio Geral.